Todos veem, né, minha apresentação? Sim. Sim. Então, tá. Vai ser só uma apresentação bem breve, pessoal. Então, a gente decidiu por chamar a Liga de Semioliga, né? Achamos um nome criativo, diferente. E a nossa equipe sou eu como presidente, a Ana Pitt como a vice, o Vinícius Kaiser como secretário. E depois eu vou disponibilizar ali essa apresentação para que todos vejam com mais calma. E a nossa coordenadora, querida e amada Rosana, amada por todos nós. E eu vou apresentar aqui alguns projetos que a gente já discutiu e que contamos muito com vocês também, ligantes. E quem quiser participar, por favor, falar comigo e com a Ana. Então, assim, esse projeto, ele tem 3 pilares, né? O pilar do ensino, a extensão e a pesquisa. No ensino, a gente achou por bem fazer seminários, aulas, né, com a Rosana e com outros professores, quando disponíveis. Seminários com os alunos, isso a gente vai deixar para o próximo semestre. Pensamos em fazer apresentação de capítulo de livro, de artigos também. E a gente tem uma ideia ousada, que é fazer um site institucional da UFPEL, em que lá estariam todos os materiais, seria um site bem completo com todos os materiais de semiologia, tanto a parte teórica quanto a parte prática. A parte teórica, a gente vai contar com aqueles alunos que fazem resumos maravilhosos, como a Nicole, já convidamos o Fernando também, da 242. E quem quiser participar, por favor, entre em contato com a gente, porque vai ser um projeto que vai dar bastante trabalho. E a parte prática, a gente já está conversando ali com alguns professores para a gente gravar vídeos, né, da parte prática, e isso vai se tornar mais possível quando a gente voltar presencial. Essa parte da extensão também, a maioria dos projetos também vai se tornar possível só no futuro próximo, como essa barraquinha da saúde, que a gente pensou em fazer uma ação para toda a comunidade. Já essa semi para leigos, a gente pensou em fazer, ideia da Rosana, a gente pensou em fazer conteúdos para colocar no nosso Instagram, voltado para pessoas leigas. E esse outro projeto de extensão também, para levar conteúdos de semi para o ensino médio, a gente também está amadurecendo a ideia. Em relação à pesquisa, por enquanto, o que a gente dá para fazer é publicar em eventos, né? Seja resumo expandido, banner. Então, isso aqui fica como caráter optativo. Então, caso vocês se interessem, também entrar em contato com o nosso diretor de pesquisa, que é o Ricardo. E esse aplicativo também é uma ideia sensacional, que também a gente vai, futuramente, a gente vai explicar melhor para vocês. Então, assim, pensando nesse contexto, né, de pandemia, que a gente teve um ensino remoto e muitos de nós estranhou muito, né, e se sentiu, de certa forma, prejudicado, a gente teve essa ideia de abrir a liga e disponibilizar esse conhecimento para todos, deixar aberto para todos. Então, a nossa liga, pensando no limite mesmo físico de espaço, a gente vai ter 40 ligantes oficiais, né, que obterão o certificado, e qualquer pessoa que quiser participar, a gente vai aceitar também como ouvinte. E esses ouvintes não vão obter certificado, mas eles vão acumular pontos, ali uma espécie de bônus para a próxima seleção na liga. Então, todas as nossas aulas serão abertas a todo o público acadêmico, seja da UFPEL, seja de outras universidades também. Então, a gente vai gravar as aulas, todas as aulas, e disponibilizar ali no nosso canal do YouTube. E aqui, uma parte importante, que é o requisito para a certificação. Alguns são óbvios, né? Zelar pelo bom relacionamento dos membros, entre os membros. E ali o mais importante, a assiduidade nas reuniões, participar de todas as atividades da Liga, permanecer por pelo menos um ano na Liga e comparecer no mínimo a 75% das atividades.
Então, sejam todos bem-vindos à Semioliga, e nós estamos muito abertos a sugestões. Então, se vocês tiverem alguma ideia, por favor, entre em contato conosco, da diretoria. Bem-vindos. Parar meu compartilhamento aqui. Muito bem, gurizada. Agora eu vou tentar o meu compartilhamento. É sempre uma emoção isso aqui, né? Aí ele já começa lá atrás, e aí eu preciso que vocês me digam se a tela está inteira, Sara. Foi por full screen, sim. Tá certinho. Sim, Rosane. Tá. E eu não tô, eu acho que eu tô com a câmera desligada ou tá ligada? Tá ligada, a gente te vê. A gente te vê e então vê a tá. apresentação também. Muito bem, eu não me vejo e estou sem os comentários de vocês, tá? Então, quando houver uma pergunta, a pessoa liga o áudio e pergunta, tá? Ou então, alguém da liga lê Eu a posso ler, questão. posso ficar encarregado. Perfeito, tá bom. E pode interromper, tá, Ricardo? Perfeito. Bom, gurizada, assim, ó, eu achei a ideia da liga de abrir para quem quiser muito boa, tá? Porque, afinal, o conhecimento, ele está aí, aliás, na realidade, ele está todo dentro dos livros e artigos e etc., mas a gente sempre gosta de uma coisinha um pouquinho mais mastigada, um macetezinho aqui e outro ali. Então, a gente resolveu, eles pediram primeiro para a gente fazer uma aula de ausculta cardíaca e, na realidade, os assuntos estão bem selecionados de acordo com as principais dificuldades iniciais. Então, o que todo mundo bota lá no prontuário, né? RR2T, SS, BNF. Às vezes nem sabe o que quer dizer, que é o ritmo regular, 2 tempos, S/S, cuidado, porque aí é sem sopro, SS pode ser sopro sistólico, tá? E BNF é bulhas normofonéticas. Qual é a chance de um paciente internado ter tudo isso aqui? É muito pequena, tá? Nem que seja na fonese das bulhas, alguma alteração deve ter. Aí eu brinquei com eles, que eu me esmerei nos desenhos, na realidade não foram desenhos, o que eu tive que fazer foi essa, acho que vocês enxergam a minha setinha, né? Enxergamos, sim. Perfeito. Então, assim, ó, eu fiz aqui para tentar compreender que, na realidade, gente, a gente tem como se fossem janelas ou portas comunicando os átrios com os ventrículos. Sempre que vocês quiserem pensar em lesão, vocês pensem no coração desta maneira, esqueçam o coração anatômico, tá? Então, coloquem os átrios em cima, os ventrículos embaixo e pensem que entre um átrio e um ventrículo há uma janela ou uma porta, certo? De 2 folhetos ou de 3 folhetos. Mas esses folhetos vão se abrir e vão se fechar. Aí, aqui, para a gente ter uma noção, esse desenho aqui é o desenho que o arquiteto coloca na planta, tá? Então, quando ele coloca, ele é obrigado a mostrar para que lado aquela janela ou aquela porta vai abrir. Então, é importante vocês verem o desenho para saber que a válvula aqui da tricúspide, ela vai abrir para cá, certo? Nunca para cima. Então, na diástole, o sangue passa do átrio para o ventrículo. Então, as válvulas vão abrir sempre nesse sentido. Se houver uma inversão disso, tem uma coisa normal. Então, vamos pensar numa porta normal com 2 folhetos. Ela vai abrir só para um lado, gente. Isso é uma porta normal. Então, seria essa janelinha aqui que abre só para um lado. Aí eu posso ter uma porta pequena demais. Eu estaria falando de uma estenose da válvula. Então, o buraco que tem para essa janela aqui é um buraco menor do que deveria ser. E, obviamente, se o buraco é menor, quanto menor ele for, mais tempo leva o sangue para passar num buraco apertado. Então, por exemplo, lembrando lá do que já foi dado em aulas, em várias, né? A gente tem o pulso da estenose aórtica, que é o pulso parvus tardus. Parvus porque a amplitude é baixa. Por quê? Porque a janela é pequenininha. Então, não tem como ter uma onda grande. Tá? E tardus porque ele demora mais tempo. Porque se eu tiver um volume para passar de dentro do ventrículo por um buraco pequenininho, leva mais tempo.
A mesma coisa, se eu tiver uma estenose mitral aqui, uma porta pequena, eu vou levar mais tempo com o conteúdo do átrio para passar para dentro do ventrículo, tá? E para a gente entender uma insuficiência valvar, a gente tem que entender que essa porta, em vez dela simplesmente abrir e fechar, ela abre e fecha e faz aquele movimento da porta do salão, tá? Isso é uma insuficiência valvar. A válvula, quando era para ficar completamente fechada, ela não consegue. E o folheto, eu sempre costumo dizer para vocês que daqui para cima é átrio, né? Daqui para baixo é ventrículo, isso aqui é mitral, tá? E aí ocorreu a diástole, fez isso daqui, ocorreu a sístole, fez isso daqui. Então, a mitral abre na diástole e fecha na sístole, tá? Se houver uma estenose, eu vou ter uma mitral toda encolhidinha. Então, ela abre meio torta e fecha meio torta. E se houver uma insuficiência, a mitral, ela abre muito bem e na hora de fechar, ela simplesmente permite que haja refluxo do ventrículo para o átrio. No momento que a gente compreende esses dois conceitos, a coisa fica um pouquinho mais fácil. Passar por um buraco apertado ou aquela porta que era para se fechar, agora não se fecha, tá? Eu vou só tentar aqui, gente, achar uma maneira de eu conseguir me enxergar, porque eu não sei se vocês estão vendo as mãos ou não. Vou ver aqui. Eu simplesmente... pode ser... agora eu estou me vendo. Vamos ver como fazer isso. Não, eu só consigo ver o Pedro agora. Bom, vamos tentar assim, a gente vai vendo o que acontece. Então, uma coisa que eu sempre acabo esquecendo de falar é o que acontece durante a inspiração. Durante a inspiração, aumenta o retorno venoso, tá? Por que aumenta o retorno venoso na inspiração? Esse retorno venoso, ele vai aumentar porque na inspiração eu puxo o tórax, né? Como os músculos todos fazem com que o gradil costal, ele se afaste e eu vou afastar a parte anterior e a posterior do tórax. E isso cria uma pressão negativa dentro do tórax. E, obviamente, que por exemplo, veia cava superior e inferior, elas vão ser puxadas também nas suas paredes. Isso vai facilitar o retorno venoso do abdômen para dentro do tórax. E, consequentemente, na inspiração, eu tenho um aumento de volume de sangue chegando dentro do átrio direito. Esse aumento de volume de sangue é como se eu jogasse uma lata de tinta a mais dentro do átrio direito. Então, gente, agora eu tenho mais volume à direita para passar. Se eu tenho mais volume à direita para passar, isso vai retardar o fechamento da tricúspide, principalmente, e também vai retardar o fechamento da válvula pulmonar aqui embaixo, tá? Então, isso é importante. Essa manobra de pedir e solicitar uma inspiração profunda, ela vai ressaltar os fenômenos do lado direito do coração. Aí vocês vão dizer assim, mas Rosana, é muito fácil, é muito simples. Se for do lado esquerdo do coração, eu vou ouvir. Se for na mitral, eu ouço no foco mitral. Se for na tricúspide, eu ouço no foco tricúspide. Seria ótimo se fosse assim, mas, por exemplo, frequentemente, os fenômenos da válvula tricúspide, eles são melhores audíveis entre o caminho do foco tricúspide e o caminho do mitral, às vezes mais no mitral. Então, não é porque eu estou ouvindo um sopro mitral que obrigatoriamente ele é mitral. Ele provavelmente é mitral, mas tem uma chance bem grande dele ser tricúspide, principalmente se não está exatamente no foco, tá? Então, lembrar que o nome disso é manobra de Ribeiro Carvalho, tá? E eu tenho falado um pouco mais esses nomes do que antes, porque às vezes tem muito aluno que diz, eu não gosto de guardar esse tipo de nome, né?
Pois é, mas acontece que, se vocês forem ver as provas que estão caindo lá no Medcel, no Medicurso, eles usam os nomes, tá? Então, eu aconselho vocês a ficarem mais atentos a estes nomes. Então, manobra de Rivero Carvalho é solicitar uma inspiração profunda e, durante essa inspiração, chegando mais sangue no átrio direito, eu vou atrasar e vou intensificar os fenômenos que ocorrem na tricúspide, principalmente, e na pulmonar também, principalmente na tricúspide, certo? É importantíssimo vocês saberem, e isso para mim ficou claro, tanto fica claro na prova, tanto quanto na prova para monitoria, na prova para seleção de liga, de qualquer prova, gente, tá? Que não está bem certo na cabeça de todo mundo que a pressão venosa central é a pressão dentro do átrio direito, tá? Então, gente, quando a gente diz assim, examinem o pescoço para ver se tem turgência jugular, coloca o paciente a 45 graus. Muito bem. Examinamos o paciente a 45 graus, olhamos se tem a pulsação na base do pescoço, que é normal, né? E se tiver a jugular, o que eu vou ver é a jugular externa, tá? É aquele canudo que a gente enxerga, certo? O ideal de medir a pressão venosa central é observando a jugular interna, mas ela até tem lugares que se enxerga muito bem a jugular interna no pescoço. Eu não enxergo muito bem a jugular interna no pescoço, eu tenho muita dificuldade de ver. Às vezes tem uns pacientes que a gente olha e diz, não, realmente ela está aqui. O que a gente realmente vê, que é aquele canudo venoso que sobe, é a jugular externa. Então, a jugular interna, ela traduz melhor a pressão venosa central, mas não é ela que é mais fácil de ser avaliada. Então, quando eu digo, olha, avalia a pressão venosa central, vocês, alunos, avaliam na jugular externa a 45 graus, vendo se ela sobe. E aí vocês vão notar que na inspiração, a jugular, ela fica vazia. Ou, se houver uma turgência importante por aumento da pressão venosa central, o paciente inspira e diminui aquele gordo que está da jugular engurgitada, ele diminui um pouquinho. Quando o paciente expira, aumenta o diâmetro da jugular. Quando ele inspira, diminui. Por que que diminui? Porque diminui, na realidade, porque está aumentando o retorno venoso ao coração. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas a jugular está drenando para a veia cava superior, ela também está aumentando esse retorno venoso? Sim, a jugular externa, ela está drenando tudo que vem de cima, né, do rosto, a interna e a externa, do cérebro, obviamente, todo o conteúdo do pescoço para cima, e ela vai também retornar mais durante a inspiração. Então, sempre que a gente estiver vendo um refluxo, uma turgência jugular, a gente vai ver que mesmo no paciente com turgência, com aumento da pressão venosa central, ele vai diminuir vamos dizer, a amplitude da turgência na inspiração e aumentar na expiração. Qualquer um de vocês que chegue na frente do espelho, enche o peito de ar, tranca a respiração, bota o pescoção aqui, vocês vão ver que vai subir aquela jugular externa bonita e ela vai vir até em cima, tá? Uma pessoa que cante, quando ela começa a cantar e fazer o ah, que é uma expiração, a jugular vai e ela vai subindo também, tá? Então, usem esta manobra de Rivero Carvalho, que é simplesmente pedir para inspirar a favor de vocês. E compreendam que, sempre que eu falar em aumento de pressão venosa central, eu estou falando da pressão no átrio direito. E isso é importante por quê? Porque vocês já sabem que na insuficiência cardíaca direita ou na insuficiência cardíaca congestiva, que é direita e esquerda, há aumento da pressão venosa central. E há um edema importante dos membros inferiores, que pode evoluir até a nasarca, certo? Bom, eu vou tentar não me perder muito do que eu me propus a apresentar aqui. No momento, eu estou tentando trocar o slide dele. Então, gente, aí, na ausculta, né? Aí eu acho até engraçado, porque eles assim, faça num ambiente silencioso, né? E aí a gente está lá na enfermaria e tem 5 leitos, cada leito tem 2, 3 acompanhantes. Geralmente eu estou com 8 alunos, não é? 3 estão prestando atenção,
3 estão conversando sobre futebol e 3 estão em Nárnia. E aí o silêncio, ele não existe. Então, o que eu costumo fazer, gente? Eu bato meu pé lá no chão, entendeu? Quando eu estou ouvindo o coração, frequentemente eu pego o ritmo e bato meu pé assim, ó. Tá? Eu escolho geralmente B1 ou B2 e vou fazendo isso aqui, tá? Não é tum-tá, tum-tá, tum-tá. Não, eu vou fazendo tum-tá, 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 tá? Ou eu fico com a cabeça fazendo isso aqui, para que eu tenha mais uma coisa, além daquele som que está baixinho, porque o paciente pode ser um DPOC, por exemplo, e ele está hiperinsuflado e o som é bem baixinho. E outra manobra que eu posso fazer para ouvir a bulha quando ela estiver hipofonética é, obviamente, além de pedir silêncio no paciente, se o paciente não for dispneico, eu posso pedir para ele fazer uma apneia. Isso seria o ideal. Olha, o senhor enche o peito e agora tranca a respiração, tá? E aí ele tranca a respiração e só fica aquele tum-tá lá do fundo, tá? No início, gente, vocês têm que se tratar como um estudante que está aprendendo. Então, eu vou ouvir as bulhas. Primeiro eu vou ouvir B1, depois eu vou ouvir B2, depois eu vou ver se tem outra coisa importante. O que eu tenho que ver de B1? Eu vou ter que ver a fonese dela, se está correta ou não. Eu vou ter que ver se tem desdobramento. Eu vou ter que ver se tem algum clique de abertura, algum estalido de abertura. Eu vou ter que ver se tem um sopro, por exemplo. Muito bem, fiz tudo isso com a B1, agora eu vou avaliar a B2. Aí eu vou de novo. Como é que está a fonese de B2? Tem sopro, tem estalido, tem alguma coisa de diferente, tem um ruflar, enfim, avaliar uma e depois avaliar outra. Muito bem. Agora eu vou avaliar o ritmo. É um ritmo que dá para eu marcar ele como se fosse uma música? Dá para eu marcar. Não, é um ritmo que ele está totalmente irregular. Ou é um ritmo que é irregular, mas regular, como, por exemplo, pode acontecer no bigeminismo e no trigeminismo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Que são extrasístoles que ocorrem a cada 2 batimentos cardíacos, por exemplo, tum-tá, tum-tá, tum-dum, tum-tá, tum-tá, tum-dum, tum-tá, tum-tá, tum-dum. Na realidade, existe um ritmo de fundo, porque é sempre tum-tá, tum-tá, tum-dum, tá? Mas o ritmo é irregular, porque o regular é tum-tá, tum-dum, tum-tá, tum-dum. Desculpa, isso eu estou fazendo um geminismo, é tum-tá, 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 tá? Então, ouçam de forma diferente. Então, primeiro, pensa na frequência, pensa no ritmo, avalia B1, avalia B2, pensa se tem galope, pensa se tem sopro, pensa se tem desdobramento, é a maneira que a gente tem. Aqui embaixo eu botei um videozinho do YouTube que até achei muito vagabundo, gente, mas tem alguma coisa de ciclo cardíaco. Se tiverem alguma pergunta, interrompam, tá? Bom, como se avalia o paciente? Se o meu paciente ele está saudável, eu posso até examinar ele sentado, mas normalmente a gente está com o paciente deitado na maca ou internado e deitado. O que eu posso colocar? Eu posso colocar um travesseiro baixo, tá? Deixar o paciente confortável. E o que eu não posso? Eu não posso pegar um paciente com ortopneia e simplesmente ele tem insuficiência cardíaca esquerda. Eu sei. Aí eu digo, não, mas olha, para examinar ele, no exame físico-cardíaco, é para deitar o paciente reto. Aí eu deito ele reto, ele começa a tossir, daqui a pouco ele começa a ter uma dispneia, e daqui a pouco ele faz uma dispneia paroxística, ou ele faz um edema agudo de pulmão na minha cara. Então, gente, eu tenho que perguntar, seu João, o senhor tem falta de ar quando o senhor deita reto? Muito. Até onde o senhor aguenta? Então, talvez o seu João ele tenha que ser examinado num decúbito um pouco elevado, a 30 graus, 25, 35 ou 45. Vai depender de como o seu João está. Então, supondo que é um paciente que não tenha ortopneia, tá? Nem por problema respiratório, nem por problema cardíaco, eu vou deitar esse paciente em decúbito dorsal. Posso botar um travesseirozinho dele, vou despir o tórax, porque eu tenho que fazer a inspeção, tá? Vou examinar ele primeiro deitado de barriga para cima, certo? Depois eu vou examinar ele em decúbito lateral esquerdo. Lembrar, gente, decúbito lateral esquerdo tem 2 coisas importantes. Ele intensifica os fenômenos da mitral, tá? Isso é importante.
E tem muitas vezes o galope, que é o ritmo tríplice, ele só é audível no decúbito lateral esquerdo, certo? Então, ele é importante para ver, principalmente porque a estenose mitral, ele é um som bem baixinho, a frequência do som é baixa. Então, frequentemente, sentado eu não ouço. Quando eu boto em decúbito lateral esquerdo, eu ouço, certo? Outra coisa que a gente tem que entender é que essa posição de inclinar o paciente para frente, eu particularmente acho extremamente desconfortável. Se o meu paciente estiver na enfermaria, sentadinho numa cadeira e puder se debruçar para frente na cama, isso é uma forma de eu aproximar os focos aórtico e pulmonar da pele. Na realidade, quando eu viro para a esquerda, eu aproximo o coração da parede torácica, né? E aproximo mais a parte da válvula mitral. Quando eu inclino para frente, eu estou aproximando mais a pulmonar e a aórtica da parede. Então, nesta posição aqui, ou simplesmente o paciente está sentado, eu peço para ele inclinar para frente, eu consigo intensificar os fenômenos aórticos e os fenômenos pulmonares. O que a gente usa para o exame? A gente usa o diafragma, e aí vocês vão ter lá no roteiro da anamnese, use a campânula para pesquisar em decúbito lateral esquerdo se há ou não a estenose de mitral. Bom, gente, muito bem, isso é o mínimo que a gente pode fazer. Quando o paciente é de vocês e vocês querem realmente, olha, eu quero ver se tem algum sopro, algum barulho diferente, vocês vão ouvir todo o paciente com diafragma e todo o paciente com a campânula, certo? Por exemplo, o galope, B3 ou B4, ele é muito mais audível com a campânula. E ele não tem um lugar certo. Se vocês quiserem ouvir um galope, vocês estão aqui com o foco mitral, vocês vão colocar o esteto no foco mitral, 2 centímetros para cima, para o lado, para baixo, e vai fazendo um caminho entre o mitral, a tricúspide, na borda do externo, e de repente, vocês, em vez de tuntar, vocês estão ouvindo tatatum, 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 tatatum. São barulhos que às vezes a gente ouve num ponto. Então, lembrem, uma outra coisa interessante tem muita gente que vai relatar, os pacientes dizem para vocês, doutor, não posso deitar do lado esquerdo, porque começa a me dar um monte de palpitação. E quem não sabe diz assim, tá. E a primeira coisa que a gente diz é psicológico, né? Mas não é psicológico, gente. Quando a gente deita em decúbito lateral esquerdo, a gente aproxima o coração do gradil costal e isso é um estímulo tátil ao coração. E é muito comum a pessoa fazer extrasístoles quando deita para o lado esquerdo e não fazê-la quando deita para o lado direito, tá? Então, lembrar isso e lembrar também que a gente tem que auscultar o pescoço do paciente. Por quê? Porque sopros aórticos podem se irradiar para pescoço. Então, isso aqui a gente já falou, tá? Vamos passar para uma outra coisa aqui. Então, gente, pensando que a válvula é uma janela, e ela é uma janela, né, que ela está voltada para baixo, né? Aquele coração redondinho que a gente desenha, na realidade a janela vai abrir assim para dentro do ventrículo. Qual é a principal coisa que fornece a fonese da bulha? O que faz mais barulho? Tá? Existem outros fatores, mas o que faz mais barulho na fonese da B1 ou da B2 é a posição do folheto na hora que a válvula vai fechar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma válvula mitral que está fechada, tá? Esse buraquinho aqui é para eu não colher ela reta, para vocês poderem ver que tem 2 folhetos só, certo? Mas ele não existe, senão isso aqui já seria uma insuficiência ou um prolapso de válvula mitral, tá? A válvula tem que ficar perfeitamente fechada, certo? Quando essa válvula abre, quanto mais ela estiver aqui e vier a próxima sístole, mais pá ela faz. Então, ela abriu toda, vem uma sístole, ela faz pá. Aí ela abriu aqui e a sístole demorou a vir, ela dá uma relaxada e ela faz pá. Então, cuidem bem. Quanto mais aberto tiver o folheto, mais barulho faz a fechada. Por
que vai demorar mais uma diástole que a outra? Por causa da frequência cardíaca, por exemplo. Então, gente, todo mundo que tem taquicardia está hiperfonético. Principalmente se for um jovem que fizer qualquer exercício, uma criança, a gente bota o esteto, nem precisa botar, às vezes a gente está mal encostando o esteto, está ouvindo tum-tá, 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 tum-tá. O esteto chega a fazer isso aqui, porque a parede da criança é muito fina. Num adulto que não seja muito magro e jovem, se a gente botar o esteto e o nosso esteto fizer isso aqui junto com a pulsação, pensem em hipertrofia de ventrículo direito, tá? Porque se o precórdio está sendo todo empurrado para frente, a gente tem que pensar em hipertrofia de ventrículo direito. Então, quanto mais aberta, aqui eu tentei manter essa linha, tá? E deixar a válvula bem aberta. Ela estando aberta, quando vier a próxima sístole, né? Ela vai fechar e quando ela fechar bem aberta, ela vai fazer o tum, porque essa aqui é B1, né? Então, tum, tum. Se houver uma bradicardia, eu tenho mais tempo de diástole. Então, é aquele sangue passando com mais calma, e aí o folheto da válvula abriu, e nesse momento começa a descer o sangue na diástole, e o sangue começa a andar aqui dentro, e ele vai entrando aqui por trás dessa válvula que estava bem aberta, e ela vai fazendo esse movimento. E aí, quando chega na hora de fechar realmente a válvula, os folhetos já não estão nessa posição, eles já estão assim. E aí, eles fazem menos barulho. Então, nas bradicardias, eu tenho hipofonese. Nas taquicardias, eu tenho hiperfonese, certo? Que outras coisas podem alterar a fonese da bulha? A calcificação de uma válvula. Se uma válvula está levemente calcificada, o folheto dela, ela até faz mais barulho. Agora, se ela estiver gravemente calcificada, gente, ela está toda dura. Quando ela fecha, ela praticamente não faz barulho, porque o movimento dela já está extremamente limitado, tá? Aí, hoje, eu sempre gosto de ler antes, né? E impressionante, mas assim, gente, eu até não acho que as novas edições estejam contribuindo demais, entendeu? Ao contrário, eu acho que elas até confundem a gente, tá? E às vezes as edições mais antigas, elas são melhores. Mas aí eu estou lendo aqui no Porto Novo, e aí dizia assim, a estenose da válvula causa hipofonese. E aí eu parei, porque realmente, sim, eu tenho como uma verdade absoluta que uma estenose leve de uma válvula causa hiperfonese. Uma estenose grave causa hipofonese. Aí o que eu fiz? Recorri aos universitários. Peguei e mandei uma mensagem para o Daniel, tá? Que é cardio, Daniel Ribeiro, e disse para ele, Daniel, eu estava lendo aqui e aí me caíram os butiá do bolso, porque toda a vida uma estenose leve, e a gente ouve isso. Se é uma estenose pequenininha, a gente costuma ouvir aquela válvula mais audível. Se é uma estenose, que é uma estenose grave, com uma distorção muito grande, porque geralmente as estenoses, elas são uma cicatrização, né? Se for, por exemplo, uma febre reumática. Então, está tudo distorcido, o folheto está rígido. E se tiver rígido demais, ele vai fechar e ele não vai fazer quase barulho. Então, aí o Daniel me confirmou, não, Rosana, numa estenose, onde há um comprometimento maior da válvula, com uma calcificação maior, com uma, vamos dizer assim, uma alteração de mobilidade grande, ela vai ser hipofonética. Mas, se a estenose for leve, com, vamos dizer, apenas um engrossamento da válvula, né? Porque lembrem que a gente lá na anatomia chama válvula aórtica, válvula tricúspide, e o folheto é que a gente chama de válvula. Quando a gente passa para a semiologia clínica, a gente passa a chamar válvula aórtica e válvula mitral e tricúspide. E aí a gente chama de válvulas, o contrário, tá? Então, só para chamar atenção quem está fazendo as duas matérias juntas, tá? Então, cuidar isso, gente, que numa estenose, no início, eu vou ter hiperfonese, tá? Ou eu posso ter uma hipofonese. Então, a estenose é a porta pequena, é aquele buraco que é menor do que o esperado, mas ele fecha, tá?
problema dele não é fechar. Ah, mas a gente pode ter uma janela que nem feche direito e nem abra direito? Pode. Eu posso ter uma lesão associando estenose e insuficiência da mesma válvula, tá? O inferno, ele é infinito, como eu costumo dizer, tá? Aí, gente, e na insuficiência da válvula? O que precisa para fazer barulho? Vamos lá, nós na nossa mitral aqui, átrio, ventrículo para baixo. Para fazer barulho, diástole abriu a mitral, aí ela vai e fecha. Para fazer barulho, ela tem que fechar e fazer o tum. Tum. Se ela simplesmente não fecha e já regurgita para cima, eu tenho barulho nenhum. Então, quando eu tenho uma insuficiência importante de uma válvula, eu tenho uma hipofonese daquela válvula. Por quê? Porque o folheto não encostou no outro, ela não fechou, ela abriu e na hora de fechar ela regurgitou para cima. E os folhetos não se encontraram. Então, sempre que eu tiver insuficiência de uma válvula, eu vou ter uma hipofonese. Então, lembrando que a posição do folheto, quanto mais aberto ele tiver, mais barulho vai fazer, e também as condições da válvula, como, por exemplo, um certo grau de calcificação ou uma calcificação grave com uma distorção grave da anatomia dessa válvula, tá? Bom, aí, gente, vamos falar primeiro por aqui. Por que a gente tem que abandonar a anatomia, infelizmente, nesse momento aqui desgraçado? A gente tem que abandonar a anatomia porque esse aqui é o coração anatômico. E aí a gente fica se perguntando, tá, mas da onde que foi parar o foco aórtico no segundo espaço intercostal, o pulmonar no segundo esquerdo e o tricúspide aqui? Como? Porque a projeção da válvula pulmonar se ouve melhor, geralmente no segundo espaço intercostal, justa external, ou seja, exatamente aqui no limite entre o espaço e a borda do externo, tá? Então, eu vou colocar o meu estetoscópio como se fosse o redondinho dele exatamente aqui. Ele pode pegar a borda do externo. Como é que eu sei que é o segundo espaço intercostal? Só para relembrar, a gente palpa a fúrcula do paciente, desce o dedo, passa aqui pelo manúbrio, tá? E descendo, eu não tô conseguindo ver a minha seta aqui, não sei se é bom, mas ela desaparece aqui simplesmente, tá? Eu entro na fúrcula, que é aqui no pescoço, vou descendo o dedo, vocês podem fazer isso agora. Ah, Senhor Jesus, tá? E aí, quando vocês descem uns 4, 5 centímetros, tem uma saliência. Essa saliência é o ângulo external, o ângulo de Louis. Desta saliência, se eu seguir o dedo reto para o lado, eu estou em cima da segunda costela. E embaixo da segunda costela eu tenho o segundo espaço intercostal. Para não confundir, gente, espaço intercostal é entre as costelas. Então, o primeiro espaço intercostal tem que ser entre a primeira costela e a segunda, porque não tem costela em cima. O segundo é entre a segunda e a terceira. Então, os focos originais são esses: o foco aórtico, o pulmonar aórtico acessório, que no livro ele está entre o terceiro e o quarto espaço intercostal, que é um foco que frequentemente os sons, os eventos aórticos são melhores audíveis no aórtico acessório do que no próprio foco aórtico, certo? Aí eu tenho o foco mitral, que dependendo do livro, ele fala em quarto ou quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, certo? E o foco tricúspide, ele fica na ponta do apêndice xifoide, um pouquinho mais para a esquerda, tá? Lembrem, gente, que o coração, ele pode ser um coração em gota no longilíneo e ele está praticamente todo atrás do externo. Ele pode ser um coração de um brevilíneo deitado, tá? E ele pode ser de um normolíneo, e isso muda a posição do ictus, tá? De maneira fisiológica. Eu sempre costumo dizer, porque frequentemente a pessoa confunde, que lado está o foco aórtico pulmonar. Gente, o foco aórtico, quem é mais importante? A aorta ou a pulmonar? A aorta, né? Que vai mandar sangue para todo mundo. Então, quem é, vamos dizer,
tem mais destro ou tem mais canhoto no mundo? Tem muito mais destro. Então, vamos botar que a direita tem mais destros e a direita a gente tem o foco aórtico, que é mais importante, tá? Então, vamos aqui, foco aórtico, pulmonar, aórtico acessório. Bom, isso, gente, é o lugar que a gente sugere ouvir. Se eu realmente acho que esse paciente, porque às vezes vocês vão dizer assim, não, mas tá ali, diz que ele tem uma estenose aórtica, mas eu não estou ouvindo o sopro. Então, muito bem, vocês vão pegar o estetoscópio, gente, e vocês vão andar aqui todo na volta do foco aórtico, entra no aórtico acessório um pouquinho mais para cá, no quarto espaço um pouquinho mais para cá, andem na volta desse foco, tá? A mesma coisa, o foco mitral, ele está aqui, considerando que esse coração não tem problema nenhum, mas ele pode ser um coração cardiomegálico, e a gente sabe que quando o coração cresce, ele desvia para baixo o ictus e para a esquerda, né? Então, esse ictus vai estar lá para a linha axilar anterior, pode estar na axilar média? Pode, mas tem que ser um coração muito grande, tá? Mas ele pode estar na axilar anterior, entre a axilar anterior e a média, isso vai depender do tamanho da minha cardiomegalia, certo? E ele vai descer um espaço intercostal. Então, nunca esqueçam isso. O brevilíneo pode estar com o ictus no quarto espaço intercostal e o longilíneo vai estar no sexto espaço intercostal. Só que no longilíneo o coração está em gota. E como o coração está em gota, obviamente, eu não estou nem palpando o ictus. Então, o que é correto para eu auscultar o foco aórtico? Primeiro, eu vou localizar o ictus. Como? Fazendo inspeção e depois fazendo a palpação. Coloca a mão no precórdio do paciente e eu vejo qual é a parte que está impulsionando mais a minha mão, e aí eu olho por fora e digo, olha, está bem aqui embaixo da minha terceira articulação metatarsofalangiana, tá? Olha, não, está bem embaixo aqui da minha região hipotenar. E aí, então, eu vou palpar com o dedo. Então, para vocês localizarem o foco mitral verdadeiro, localizem o ictus. Ah, mas o ictus está deslocado, então o foco mitral também está deslocado. E isso já sugere que talvez eu vá ouvir os outros focos em lugares não habituais, tá? Lembrando isso, se eu quiser ouvir um galope, gente, não vou estar com o esteto provavelmente nem no foco aórtico, nem no mitral, nem no tricúspide. Eu vou estar andando ali na volta, tá? E com a campanula e botando o paciente em decúbito lateral esquerdo, certo? Bom, então, gente, vamos pensar agora na fonese de B1 e de B2 e situações que a gente pode ter. Então, a gente sabe que B1 ela é formada pelo fechamento da válvula mitral e da tricúspide, e B2 pelo fechamento da aórtica e pulmonar. E aí eu botei aqui em ordem, gente, B1 em cima e B2 embaixo, e eu vou mostrar um outro aqui, slide, que mostra B1, B2, B3 e B4. E aí começa o ciclo B1, B2, B3 e B4, tá? Por que isso é importante, gente? Porque é muito comum o aluno chegar para mim e dizer assim, ah, Rosana, eu não lembro mais se B1 é atrioventricular ou são as válvulas semilunares aórtica e pulmonar. Bom, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse desenhinho em casa várias vezes e vamos numerar. Opa, vamos numerar 1, 2 embaixo, e aí a gente já sabe que o próximo ciclo vai ser 1 e 2, e depois a gente vai falar sobre o galope. Se B1 é formado pelo fechamento da mitral e da tricúspide, esse fechamento ele é exatamente ao mesmo tempo? Não. Por quê? Porque fisiologicamente o lado esquerdo do coração, o estímulo elétrico é mais rápido para o lado esquerdo, tá? Então tem dois fatores para o lado esquerdo fechar antes do lado direito. Um, o estímulo elétrico é mais rápido. 2, as pressões do lado esquerdo são maiores que as pressões do lado direito. Que pressões, Rosana? Por exemplo, a pressão na aorta, na artéria aorta, é muito maior do que a pressão no tronco da artéria pulmonar. Então, se a pressão na aorta ela é maior, ela, quando abrir aqui, ela vai simplesmente empurrar com mais força do que lá na pulmonar, que abriu na sístole, e aí ela fecha com menos força. Por quê? Porque é uma cavidade
sujeita a menos pressão. Ah, e no caso da mitral e da tricúspide, por que tem menos pressão? Porque o ventrículo esquerdo, para quem já viu o corte anatômico, ele é muito mais grosso do que o ventrículo direito. Fisiologicamente, a massa muscular dele é maior. Então, ele tem mais força de contração. É que nem um bíceps pequeno e um bíceps grande. O bíceps grande, ele, se não estiver com edema, ele tem aumento da força de contração, tá? Então, sempre lembrem isto, certo? Então, apesar delas fecharem praticamente juntas, a mitral fecha antes da tricúspide. E aí vocês vão dizer, e a gente não consegue ouvir isso. A gente normalmente não consegue ouvir isso. Mas lembrem que os livros dão como desdobramento normal das válvulas em até 50% dos pacientes. E esse desdobramento não é o fisiológico, não. É a capacidade de ouvir separadamente o folheto da mitral fechando e o folheto da tricúspide fechando. Tá? É o tru-tá, tru-tá, tru-tá. Em vez de tum-tá, 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 tru-tá, tru-tá, tru-tá. Aí vocês vão dizer assim, como é que eu vou saber se isso aí é fisiológico ou não? Por toda a história, por todo o restante do exame físico, e se eu ficar na dúvida, se é um paciente que eu normalmente, principalmente por ser pediatra e as crianças terem desdobramento fisiológico, eu anoto com desdobramento fisiológico, com desdobramento fixo, sem desdobramento, tá? Eu sempre anoto com desdobramento amplo, para dizer que é indecente, porque o dia que eu olhar naquela folha, e isso já me aconteceu, tipo, não, peraí, não tinha desdobramento, e agora ela tem. Então, para, porque ela fez alguma coisa de errado, tá? Então, é importante a forma que a gente anota, por isso é que esse RR2TSS-BNF é uma piada, tá? Mas tudo bem, pode ser que o paciente de vocês realmente tenha todas estas condições. Então, gente, a válvula a B1 é formada pelo fechamento da mitral e da tricúspide, assim como a B2 é formada pelo fechamento da aórtica e pulmonar. Naturalmente, a aorta fecha antes da pulmonar, certo? Aí, por que esse som é representado por tum? Porque ele é mais grave e mais longo. E por tá, porque ele é mais curto e mais agudo. Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Agora, gente, o que eu espero se B1 é o fechamento da mitral e da tricúspide? Onde B1 vai ser mais intensa? Obviamente que no foco mitral e no foco tricúspide. Se B2 é o fechamento da válvula aórtica e pulmonar, é óbvio que B2 eu vou ouvir melhor aqui no foco aórtico e no foco pulmonar, certo? Então, gente, quando eu estiver ouvindo numa ausculta, eu vou ouvir e aí eu tô aqui. Então, vou fazer uma ausculta geral. Tum-tá, 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 tum-tá. Agora eu vou botar o meu esteto aqui no foco mitral e eu tenho que esperar que B2 seja mais fonética aí. Então, eu estou esperando ouvir aqui. Tum-tá, 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 tum-tá. E se eu ouvir tum-tá, 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 e eu estou no foco mitral, o que eu tenho que me perguntar? Por que a B2, desculpa, a B1, a aórtica, está tão hiperfonética a ponto de eu ouvir tum, tá, no foco mitral? Não era para estar. Eu vou chegar aqui nesse foco aórtico, eu vou estar ouvindo tum, tá, tum, tá, tum, tá. Vai estar bem alto, vai ter uma hiperfonese mega grande. Para eu conseguir ouvir o tá na mesma intensidade do tum nos focos que era para a B2 ser melhor audível, então tem alguma coisa errada com o tá ou com o tum, tá? Então pode ser uma hipofonese de B1, se eu tiver aqui, ou uma hiperfonese de B2. Então, sempre que vocês estão num foco, pensem, eu estou no foco pulmonar. O que eu espero? Eu espero que B2 seja melhor audível aqui. Então, eu tenho que estar ouvindo tum-tá, 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 ou tum-tá, tum-tá, tum-tá. E se eu tiver uma hipofonese de B, desculpa, de B, aqui já estou me confundindo, B2,
desculpa, B1, tá? É que eu estou olhando para esse desenho diabólico aqui do lado esquerdo. Se eu tiver uma hipofonese de B1, tá? Aonde eu tenho, na realidade, o mitral e o tricúspide, se houver uma hipofonese aqui, eu chego aqui e eu ouço. Tá tudo baixinho. Quando eu chegar aqui, eu vou ouvir praticamente só. Tá, tá, tá. Eu não vou nem conseguir ouvir o tum. Entendeu? Porque tá hipofonético. Porque o normal é eu conseguir ouvir o tum e o tá nos dois lugares, tanto nos focos da base quanto nos focos do ápice. Cuidado, gente, focos da base é da base porque o coração ele é considerado um triângulo, tá? E a ponta estaria no ictus e aqui estaria o triângulo. Então, focos da base são o aórtico pulmonar. Focos do ápice são o tricúspide e o mitral, certo? Então, quando vocês estiverem num foco, se perguntem, o que eu espero desse foco? Eu espero que a mitral e a tricúspide sejam melhores audíveis. O que tem aqui de diferente? A válvula pulmonar, ela é muito baixinha e praticamente ela só é audível no foco pulmonar. Ah, mas eu já ouvi um desdobramento de B2 no foco aórtico acessório. Pode, entendeu? Não tem problema. Mas, a rigor, a fonese, porque na realidade isso é uma vibração que faz o barulho. Essa fonese da válvula pulmonar, ela é tão baixinha que eu só consigo ouvir a vibração da válvula pulmonar no foco pulmonar, certo? Então, quando eu quiser ouvir o desdobramento fisiológico das bulhas, eu vou procurar ouvir no foco pulmonar, porque eu quero ouvir o quê? Eu quero ouvir o fechamento da aórtica separado do fechamento da pulmonar. Então, eu vou querer ouvir tum, tra, tum, tra, tum, tra. Sem tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tra, tum, tra, tum, tra. Aí vamos fazer agora um desdobramento amplo. Tum, tará, tum, tará, tum, tará. E aí vocês vão dizer assim, bah, Rosana, mas tum, tará pode ser um ritmo tríplice. Pode ser que tenha galope aí, tum, tará. Até vocês ouvirem o primeiro galope. Porque, primeiro, o galope, ele é, se não for o fisiológico, que é raro, ele é um sinal de sofrimento do coração. Então, o coração está taquicárdico. Então, o galope é tatatum, 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 tatatum. Mesmo que eu esteja taquicárdico, aqui é tum, tratum, 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 tra, tatatum, 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 tá? Gente, perguntem, tá? Muito bem. Aí, então, se eu tenho um desdobramento agora que não é invertido, como é que eu faço para ouvir o desdobramento? O que causa o desdobramento? É muito simples. Eu já sei que o lado esquerdo fecha antes do lado direito. Então, ótimo. Como é que eu faço para aumentar desdobramento? Eu vou atrasar mais o lado direito do coração. Como é que eu atraso o lado direito do coração? Fazendo a inspiração profunda, pedindo para o paciente encher o peito do ar, enquanto ele está enchendo o peito de ar, aumenta o retorno venoso aqui e aumentando o retorno venoso, eu atraso o fechamento da tricúspide e da pulmonar. E aí eu vou ouvir, na realidade, um desdobramento muito melhor na inspiração do que na expiração. Por esse motivo é que a gente diz que o desdobramento fisiológico da bulha, ele é audível somente na inspiração e no foco pulmonar. Mas não esqueçam, a pessoa pode desdobrar sem ter doença, tá? Para isso é óbvio que o tórax tem que ser fino, o estetoscópio tem que ser bom e o médico também tem que estar acostumado a ouvir desdobramento. Então, tem várias coisas aí que interferem nisso também, tá? Então, gente, vamos sempre tentar também quantificar esse desdobramento. Ele é tum-tlá ou é tum-talá? Tum-talá. Ele é trum-tá ou ele é turum-tá? Turum-tá, turum-tá. Lembra? Galope. Tatatum, 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 tatatum. Turum-tá, 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 turum-tá. Tá? A gente pode se confundir. Aí vocês vão dizer assim, ó, tá, Rosana, mas aí diz ali que eu
palpo o ictus, coloco o esteto no ictus e eu vou saber quem é B1 ou B2. Se eu não consigo identificar quem é o som que é mais comprido e mais grave e o som que é mais agudo e mais curto, o tum e o tá, eu vou poder localizar o ictus, certo? E posso ficar palpando o ictus com o esteto no outro lugar e vou ver, bom, o som que ocorrer junto com o ictus, esse então é o som que está, na realidade, o B1, certo? Aí, o que a gente tem ali? Supondo que o paciente esteja taquicárdico, eu não consigo localizar, ou o ictus não é palpável, o que eu posso fazer? Eu posso palpar a carótida e, palpando a carótida, simultaneamente fazer a ausculta. E aí, gente, o TUM tem que vir junto com a pulsação da aorta. Então, lembrem assim, ó, o que é uma onda de pulso? Pulso pode ser o radial, o femoral ou o carotídeo. É o volume ejetado pelo ventrículo esquerdo. Quanto mais volume de ejeção no ventrículo esquerdo, maior a onda que vai fazer aqui na parede da aorta, certo? Então, no momento que ocorre a sístole, eu ejeto um volume, como a parede é elástica, ela recebe esse volume e ela distende. E aí aquela onda de volume de ejeção, ela vai correr ao longo da artéria até chegar lá na radial e eu palpar. Só que pode haver um delay entre a ausculta e a palpação da radial em alguns pacientes, principalmente nos bradicárdicos, que não é visto quando eu palpar a artéria carótida e fizer a ausculta simultânea. Então, esse delay, ele pode acontecer se eu estiver fazendo a ausculta e pegando a radial. Normalmente é isso que eu faço. Por quê? Porque o risco de pegar uma carótida de forma errada e massagear o seio carotídeo e fazer bradicardia e até parada cardíaca é grande, tá? Então, saber onde palpar a carótida, certo? Bom, aí, gente, vocês viram aqui que qual seria a outra forma de atrasar, além da inspiração, lá? Pode falar. Se tiver pergunta, podem interromper. Que outra forma eu tenho de atrasar o lado direito? Bom, gente, a gente sabe que a gente tem um sistema de condução, que é o sistema do feixe de His-Purkinje. Tem um engraçadinho desenhando na tela. É só dar ré que desmancha. Isto. Muito bem, gente. E eu não estou vendo isso. Isso é que é uma lástima. Então, gente, aí eu estou aqui com o sistema de His-Purkinje, o nó sinoatrial, o nó AV, e aqui vai se dividir no ramo direito e no ramo esquerdo. Se eu tiver um bloqueio de ramo direito, aqui está errado, tá? O ramo na realidade, eu estou bloqueando direito. Eu vou atrasar toda a contração do lado direito. Tá? Então, eu vou atrasar mais ainda a contração. Então, se eu quiser um desdobramento não paradoxal, aliás, desculpa, eu estou na lâmina, é que agora que eu me dei conta que eu troquei, tá? Para um desdobramento normal, eu posso fazer bloqueio de ramo direito, atraso mais o ramo direito. Para um desdobramento paradoxal, agora eu tenho que atrasar o lado esquerdo do coração. E a forma melhor de atrasar o lado esquerdo é fazendo um bloqueio de ramo esquerdo. Tá? Que está representado aqui, certo? No bloqueio de ramo esquerdo, eu atraso todo o lado esquerdo de forma que a tricúspide consegue fechar antes da mitral e a pulmonar consegue fechar antes. Eu estou com um problema aqui, gente, porque eu tenho que movimentar vocês. Então, aqui, tá? Quando ela está um desdobramento paradoxal, a tricúspide fecha antes da mitral. Aí vocês vão me perguntar, tá, Rosana, e se não houver um bloqueio de ramo esquerdo, que outra situação que pode dar um desdobramento paradoxal, onde haja essa inversão natural, que a mitral fecha antes da tricúspide? Muito simples. Vamos fazer uma estenose mitral bem grande, tá? A porta, aquela pequenininha, agora é uma porta bem pequenininha. E aí, gente, eu vou levar muito tempo fazendo com que o sangue aqui do átrio esquerdo, ele passe para o ventrículo. Se eu levo muito tempo nessa passagem, é óbvio que a tricúspide vai fechar antes.
Então, um exemplo de desdobramento paradoxal de B1 é uma estenose importante da válvula mitral. E se a estenose for leve, vai ter? Não, não vai ter. E se eu tiver uma estenose importante da válvula aórtica, eu posso fazer a mesma coisa, tá? Estenose importante da válvula aórtica leva mais tempo para esvaziar o ventrículo esquerdo, consequentemente, esse tempo que leva, eu vou acabar fechando a válvula pulmonar antes. E aí eu vou ter essa representação aqui, aonde a válvula pulmonar ela fecha antes da válvula aórtica. Isso pode ocorrer discretamente ou não. Aí vamos pensar nessa situação onde eu tenho um desdobramento paradoxal leve, tá? Então eu ouço. Na realidade, a sonoridade vai ser igual, tá? Eu vou fazer trum-tá ou tum-trá, tum-trá. Eu não sei na ausculta se é paradoxal. Eu posso ter noção, o cara tem uma estenose de aórtica, tá com baita de um sopro, então eu acho que é paradoxal. Se for paradoxal, o que eu posso fazer para atrasar o lado direito? Inspiração profunda. E quando inspira profundamente, aumenta o retorno venoso aqui no átrio direito, e aumentando o retorno venoso para o átrio direito, eu atraso o lado direito, e aí eu posso compensar esse atraso do lado esquerdo com o atraso do lado direito, e eu passo a ouvir uma válvula única, B1, de forma única, um tum e um tá, ou B2, certo? Então, o desdobramento paradoxal, se ele é leve, porque leve já é uma lesão importante, tá? Que fique bem claro. Mas eu consigo fazer com que ele desapareça na inspiração profunda, ao contrário do desdobramento fisiológico, que ele aparece na inspiração Professora, profunda. uma pergunta no chat do Williamson. Rosana, o desdobramento paradoxal poderia ser confundido com fisiológico pelo fato da mitral ser fechada antes da tricúspide? Ele perguntou isso. Da mitral ser fechado antes. Assim, ó, o desdobramento fisiológico poderia ser confundido com? Ser confundido com fisiológico. O desdobramento paradoxal poderia ser confundido com fisiológico pelo fato da mitral. Tá, na ausculta sim, Will, tá? Na ausculta, tu vai ouvir trum-tá, e no trum, tu tá simplesmente ouvindo o trum, mas tu não sabe se vem primeiro a mitral ou primeiro a tricúspide, entendeu? Tu vais ter uma sugestão porque tu tem, na realidade, um sopro junto. Aí tu tens um sopro ou tu simplesmente ouves um desdobramento. E aí, de repente, nesse desdobramento, tu vai lá, faz um eletro, não, cara, tem um bloqueio de ramo esquerdo, então é um desdobramento paradoxal. Mas que eu saiba, na ausculta, talvez até quando vocês passarem pela cardio, perguntem isso para o Daniel, porque isso eu não cheguei a perguntar, mas que eu saiba, na ausculta não é possível a gente conseguir perceber se o desdobramento é paradoxal ou não. A única coisa que sugere um desdobramento paradoxal é que ele existe na expiração e desaparece na inspiração. Ao contrário do fisiológico, que aparece na inspiração e desaparece na ex. Isso sim é uma coisa que vai nos dizer assim, não, realmente esse desdobramento aí é paradoxal. Se eu tenho um desdobramento e peço para o cara inspirar profundamente e some o desdobramento, então aí é certo, Will, é paradoxal, tá? Se ficou dúvida ainda, pergunta, tá? Então, a questão é que o fisiológico, ele ocorre na inspiração profunda. Por quê? Porque atrasa aqui a tricúspide e a pulmonar. E o desdobramento paradoxal, eu estou ouvindo tum-trá, 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 tum-trá. Aí, quando ele inspira, em vez, vamos fazer assim, ó, inspiração e eu estou ouvindo. Estava ouvindo na ex, tum-trá, tum-trá, tum-trá. Começa a inspirar. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Tum-trá, tum-trá, tum-trá. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Tum-trá, tum-trá, tum-trá. E aí vocês ficam pensando, não, peraí, nitidamente esse desdobramento ele está ocorrendo na expiração. Bom, então ele é paradoxal mesmo, tá? E o que está compensando isso é, sem dúvida, aquele aumento de retorno venoso, tá? Bom, aí, gente, peraí que ele não está trocando aqui. Vamos ver se trocou certo, sim. Então,
qual é a resposta correta para quando eu pergunto, como é que tu sabe se o sopro é sistólico ou diastólico? O aluno geralmente me diz assim, porque ele está junto com o pulso. A resposta verdadeira e original é porque ele ocorre no pequeno silêncio ou porque ele ocorre no grande silêncio, tá? Isso é o que a gente deve responder em qualquer prova de residência ou de semiologia. Então, aí vocês vão me dizer, tá, Rosana, mas o pequeno e o grande silêncio é tum, tá. Eu estou apontando com o dedo aqui. Tum, tá. Tum, tá. Quando eu dou a respirada no tum, tá, essa paradinha que eu dou é porque, na realidade, eu estou no grande silêncio. Não é para eu respirar. Não, é para vocês entenderem que é tum, tá, um ciclo. Tum, tá, outro ciclo. Entre o tum e o tá, eu tenho o pequeno silêncio. Entre o tá e o tum, eu tenho o grande silêncio. Tudo que ocorrer aqui entre B2 e B1 é um evento diastólico. Tudo que ocorrer entre B1 e B2 é um evento sistólico. Aí vocês vão me dizer, mas eu li lá no livro que quando chega na frequência de 120 mais ou menos, a gente não consegue diferenciar o pequeno e o grande silêncio. É verdade, eu vou estar ouvindo tum-tá, 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 tum-tá. E aí, gente, a gente já não sabe mais se é tum-tá ou é tatum. Então, tudo bem. Aí, nesta situação, eu vou estar ouvindo o meu sopro que no início vocês ouvem chuntar, chuntar, e daqui a pouco já aparece tachum, tachum, tachum. Tachum seria diastólico, chuntar seria sistólico. E aí, o que eu faço? Lá vou eu recorrer à palpação da carótida, tá? Bem embaixo, no terço inferior do pescoço, palpo a carótida, tá? Lembrar que a carótida, gente, para a gente achar ela bem no lugar, ela tá exatamente entre o feixe que vai para o externo e o feixe que vai para a clavícula do esternocleidomastoide. Se vocês palparem o fecho que está no externo e o fecho que está na clavícula, coloca o dedo bem no meinho, aperta ali, vocês estão em cima da carótida comum, tá? Lembrem que a carótida se bifurca mais ou menos aqui no ângulo da mandíbula, mas é mais ou menos, porque ela pode ser um pouquinho mais para baixo, então a gente não pode confiar que o nosso seio carotídeo vai estar lá em cima, tá? Bom, aí, gente, outra pergunta que todo mundo faz. Eu sempre erro se o galope de B3 ele é sistólico ou diastólico. Gente, é número. Lembra que eu já disse para vocês fazerem esse desenho aqui para lembrar que B1 está lá em cima, B2 está aqui embaixo. Depois começa com B1 de novo. O número 3 e 4 tem que vir onde? Depois do 2 e o 3 depois do 4 e assim, desculpa, o 4 depois do 3. Então, gente, B3 e B4, os dois são eventos diastólicos, certo? Se eu quiser agora entrar numa coisa mais objetiva, eu vou dividir a diástole em 3 terços. O primeiro terço eu vou chamar de protodiástole, mesodiástole e telediástole. Se eu dividir em 3 terços, eu vou notar que B3 ocorre protodiastólico e B4 ocorre telediastólico. Só que eu posso chamar telediastólico de pré-sistólico também, porque aqui na B1 não vai começar uma sístole? Vai. Então, gente, a mesma coisa vai ocorrer na sístole. Ela vai ter o primeiro terço, evento protossistólico, mesosistólico e telesistólico, certo? Aí depois a gente pode, se quiser, aprofundar mais nas lesões valvares e etc. Então, quando eu estou falando de galope, sempre isso vai cair lá na prova para residência, vai perguntar se o galope de B3 ele é um galope ventricular ou atrial. O de B3 é chamado ventricular, o de B4 é chamado atrial, o de B3 ele ocorre no início da diástole, então ele é protodiastólico, e o B4 ele é telediastólico ou mais comumente usado pré-sistólico, tá? Aí, gente, quando eu tenho um ritmo tríplice, eu tenho tatatum, 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 tá? No livro diz, eu acho que é tum-tutá, 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 mas todos os galopes que eu ouço, na minha orelha, eu ouço tatatum, 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 tatatum.
e realmente aí eu penso num cavalo galopando, tá? Eu não ouço tum-tatá, eu não ouço tum-tu-tá, eu ouço tatatum, 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 tá? Que é muito diferente de tum-trá, 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 ou trum-tá, 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 trum-tá. Então, isso precisa de prática. Quando a gente estiver na semiotécnica, que agora o pessoal vai começar, vocês vão ver que quase todos vocês têm várias coisas lindas para serem audíveis, desdobramentos fisiológicos, desdobramentos normais, mas não o chamado fisiológico. Ele é fisiológico também, só que ele é audível na ins e na ex, às vezes. Ah, mas aí eu posso ter que diferenciar de uma doença. Posso ter que diferenciar de uma doença, tá? Então, gente, se eu não descobrir se o meu sopro é sistólico ou diastólico, pelo pequeno e o grande silêncio, porque ele vem depois de B1 ou depois de B2, eu vou lá, cato o pulso radial ou não conseguir, vou palpar o pulso carotídeo e vou ver se o sopro ocorre junto com o pulso carotídeo. Se ocorrer junto com o pulso carotídeo, está ocorrendo junto com o volume de ejeção aqui do ventrículo. Então, eu estou falando de um sopro de sistólico, certo? Muito bem. Aí, gente, aqui, eu acho que, na realidade, eu só desenhei, não tem nada demais. Aqui eu acho que fica melhor, tá? Para a gente falar, então, nas lesões que a gente tem valvares, certo? Então, eu vou pensar coisas bem simples. Por exemplo, se... Eu vou voltar para a imagem de cima. Se eu tiver uma estenose de válvula mitral, eu tenho aquela porta ou aquela janela pequena demais. Em que problema a janela pequena da mitral vai ser uma incomodação para o ciclo cardíaco? Na sístole ou na diástole? Gente, a porta pequena aqui não me incomoda nada durante a sístole, porque a sístole acontece, a porta é pequena, ela fecha os folhetos iguais e está tudo tranquilo. Então, o que incomoda uma porta pequena na mitral, uma estenose mitral, é durante a diástole. Então, o sopro da estenose mitral é um sopro diastólico, da mesma maneira que o sopro da estenose tricúspide. Por quê? Porque um buraco pequeno não me atrapalha durante a sístole. Eu tenho aqui a sístole ocorrendo, se fechar aqui a minha válvula atrioventricular direitinho, não importa se o buraco é menorzinho, tá? Importa que ela fechou, fechou. Então, a sístole acontece, o sangue sai por um lugar, então esse problema só pode acontecer aqui na diástole. E se eu tiver uma insuficiência, vamos lembrar da porta essa do salão que faz isso daqui, tá? Uma insuficiência da válvula mitral ou da válvula tricúspide. O que acontece? Bom, agora lá está o meu átrio, a minha mitral e o meu ventrículo, tá? Eu tenho a diástole e aí depois na hora da sístole, que era para parar aqui, ele regurgita. Então, na hora da sístole, se eu tenho uma insuficiência mitral, o sangue vai regurgitar para cima e vai ser ejetado para a aorta. Fisiologicamente rejetado para a aorta, anomalamente regurgitado para o átrio esquerdo através da insuficiência mitral. Então, a insuficiência mitral, ela me dá problema quando? Ela me dá problema quando eu tenho uma sístole. O mesmo vai ocorrer na insuficiência tricúspide. Se houver dúvida aqui, perguntem, porque isso aqui, gente, é a parte mais importante, porque quando eu pergunto o sopro da estenose aórtica é um sopro sistólico ou diastólico, fica todo mundo lá pensando na cabeça. Gente, a estenose aórtica, então, é a portinha fechada pequenininha. Quando vai dar problema uma porta pequenininha, se a aorta for assim? Na sístole. Quando ocorrer a sístole, o buraco da aorta está pequenininho, a válvula está estreita, eu vou ter um sopro e eu vou levar mais tempo esvaziando o ventrículo esquerdo. Então, é um sopro sistólico de ejeção. Então, gente, vejam bem, eu tenho dois buracos normais num ventrículo esquerdo. Eu tenho o buraco da mitral e o buraco da aorta. Durante a sístole, o fisiológico é fechar o mitral e abrir o aórtico, certo? Então, se o aórtico tem um buraco pequeno, eu tenho um sopro sistólico de ejeção, porque está mandando para frente.
Se a mitral ela é uma válvula insuficiente, como as portas Saloon, então eu tenho um sopro sistólico de regurgitação, porque ele vai lá para trás, ele dá ré, tá? E se ele dá ré na insuficiência mitral, o que acontece com o volume no átrio esquerdo? Ele começa a aumentar, gente. Então, vai dilatar o átrio esquerdo? Sim, vai dilatar o átrio esquerdo. Então, numa estenose mitral, eu posso ver o aumento do átrio esquerdo até num raio-x de tórax? Posso, principalmente numa ecocardiografia, tá? Mas isso são coisas para a gente ir pensando. Vamos agora fazer uma insuficiência aórtica. A insuficiência aórtica, a válvula, ela, em vez de fechar na hora da diástole, porque aí na hora da diástole abre-se aqui e fecha aqui. Só que ela é estragada, porta de Saloon. Então, eu vou ter uma imagem aqui melhorzinha. O sangue na aorta, gente, a pressão sistólica normal, média, é 12 milímetros de mercúrio, 120, desculpa. E a diastólica, que é a pressão dentro da aorta, na hora da diástole, é 80. Então, cuidado que quando vocês pensam sobre pressão arterial, vocês estão fazendo raciocínio fisiopatológico dentro do átrio esquerdo. E o raciocínio fisiopatológico é dentro da aorta, porque a pressão é arterial. A gente mede normalmente na artéria braquial, mas tem que pensar que é a pressão dentro da artéria, não a pressão dentro do ventrículo esquerdo. Por exemplo, se eu tiver uma estenose importante na válvula aórtica, como estará a pressão na sístole, dentro da aorta, a pressão sistólica? Vai estar reduzida, gente. Por quê? Porque o buraquinho para passar é estreito. Então, como é que está a pressão dentro da artéria aorta durante a sístole? Está diminuída, tem menos sangue ali dentro. Por quê? Porque há uma estenose importante. Então a estenose aórtica vai ter uma pressão sistólica diminuída. Vai ter uma pressão sistólica diminuída, tá? Na insuficiência aórtica, olha só, agora, gente, ocorreu a diástole, abriu a mitral, passou para cá, muito bem, está enchendo o ventrículo por conta da diástole. Mas há uma insuficiência das válvulas que fizeram isso aqui. E aí houve uma regurgitação de sangue da aorta para dentro do ventrículo esquerdo. Então, esse sangue veio daqui para cá e o sangue veio daqui para cá. Consequentemente, eu tenho muito volume agora a ser ejetado. O que vai acontecer? Que nem a gente falou no exemplo da insuficiência mitral, que aumentou o tamanho do átrio esquerdo, eu vou ter um aumento do tamanho do ventrículo esquerdo. Por quê? Porque ele tem um mega volume de ejeção. Porque o volume de ejeção dele é tudo que veio de cima do átrio e mais o que regurgitou de dentro da aorta. Então, o volume de ejeção é enorme. E aí, gente, quando chegar na hora de ejetar, o coração faz a sístole e aí é ejetado um grande volume. E esse grande volume vai dar aquela onda de pulso, que é o pulso martelo d'água, que ele é bem alto, tem amplitude bem alta e curtinho, porque é rápido. Então, eu sinto aquela... parece um soquinho na artéria. Eu palpo o pulso martelo d'água simplesmente fazendo isso daqui. Eu coloco a mão assim, se eu sentir a artéria, é porque é um pulso martelo d'água. Tem gente magra que eu consigo fazer isso aqui, principalmente idoso, tá? Então, não pensem que o pulso martelo d'água é todo mundo que palpar, mas normalmente é. O normal num adulto é eu fazer isso aqui e não palpar a pulsação da radial. Se eu fizer isso aqui e estou palpando a pulsação da minha radial, bom, provavelmente eu tenho um pulso martelo d'água, tá? Então, olha que interessante a fisiopatologia da insuficiência da válvula aórtica. Aí, se eu tenho um mega volume de ejeção, como é que vai estar a pressão da sístole dentro da aorta no momento da sístole? Vai estar aumentada, não é? Por quê? Porque tinha muito sangue para botar para dentro da aorta. Então, na insuficiência aórtica, a pressão sistólica aumenta. E a diastólica? Então, vamos ver. Quando chegar na diástole, era para fechar aqui e passar sangue do átrio para o ventrículo. Só que não fechou aqui. Simplesmente a válvula regurgitou. Então, gente, o sangue, que era para estar na pressão diastólica mantido aqui, ele começa a regurgitar para cá. Então, o que acontece com a pressão na hora da diástole, que era para estar mantida em 80? Ela baixa. Porque dentro da artéria aorta não tem o sangue que deveria ter,
porque parte desse sangue está sendo regurgitado para dentro do ventrículo. Então, na insuficiência aórtica, eu aumento a pressão diferencial, aumento a pressão sistólica e diminuo a pressão diastólica. E qualquer situação que eu aumente a pressão sistólica e diminui a diastólica, eu estou aumentando a pressão diferencial. Isso faz um pulso martelo d'água. E aí, para quem não relembra mais, tem aquelas síndromes hipercinéticas, que a gente tem a gravidez, o hipertireoidismo, a insuficiência aórtica, certo? Que são situações onde tem aumento da força de contração e eu tenho um aumento da pressão sistólica e uma diminuição da diastólica. Consequentemente, um aumento da pressão diferencial e, consequentemente, eu vou ter o pulso martelo d'água, tá? Gente, perguntas até aqui, porque a gente vai responder as perguntas agora e deixamos o resto para outra aula. Podem abrir o microfone se quiserem, povo. Professor, você podia, por favor, repetir o pulso martelo d'água? Eu não entendi direito ainda. Deixa eu ver se eu consigo escrever, mas eu acho que não. Eu acho que a pessoa que consegue... vamos ver aqui. Acho que sim. Consigo. Isso aqui é uma onda normal de pulso, tá? Então, a cada volume, quem está escrevendo junto, não seja tão engraçadinho, tá? Eu não sei como mudar a cor. Aqui em cima, tá? Então, essa é uma onda de pulso normal, tá? Quando chega no pulso martelo d'água, ela vem e faz isso aqui. Meu desenho à mão, vocês já sabem que é horrível. O que eu estou tentando mostrar aqui? Eu estou tentando mostrar que, numa pessoa normal, o volume de ejeção que sai do ventrículo esquerdo, ele tem essa amplitude aqui. Na realidade, é o que ele deforma a artéria. Lembrem que a artéria é um material elástico. Então, quando ele recebe o volume de ejeção do ventrículo esquerdo, ela faz uma bochecha. Só que essa bochecha, ela corre, e aí vem a outra sístole, ele corre uma, corre duas, corre três, e aí eu palpo a radial e sinto uma onda, outra onda, outra onda. Na realidade, eu estou sentindo um volume de ejeção, outro volume de ejeção e o próximo. Quando eu tenho um aumento aqui deste volume de ejeção, como, por exemplo, na insuficiência aórtica, eu tenho um volume de sangue tão grande para ser ejetado que, primeiro, pelas leis de Frank-Starling, eu vou ter um aumento da força de contração enquanto o coração puder fazer isso. Então, ele tenta fazer plaf, tá? Ele tenta fazer mais força e tenta ejetar esse volume, e ao ejetar, ele tem uma amplitude muito superior do que a onda normal. Então, ele é um pulso que, em vez de eu sentir pulso, 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 eu sinto pulso, 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 pulso. E é um pulso que não é um pulso, pulso. É aquele pulso que vai, pum, bateu no meu dedo, pum, bateu no meu dedo, pum, bateu no meu dedo, porque eu sinto só a ponta dele, tá? Ele tem menos tempo de execução, tá? Olha a comparação aqui do tempo com o tempo de uma onda com um volume normal. Então, uma onda normal, de um volume de ejeção normal, vai levar esse tempo aqui no intervalo roxo. Uma onda de um pulso alternante vai levar esse tempo aqui entre os dois riscos vermelhos. Conseguisse entender, Vitor? Agora eu entendi. Obrigado, professor. Tá? Martelo d'água é um martelinho que era feito com uma pressão negativa dentro e era um brinquedo de carnaval, tá? Então, ele tinha o cabinho e o martelo. Como a pressão ali era um vácuo, quando tu fazias isso, a água jogava subitamente para um lado e fazia plá, 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 de uma maneira como se fosse uma coisa seca, tá? Daí vem o nome martelo d'água ou celery ou outros nomes que tem para a gente dar. Que mais, povo? Coisa boa, todo mundo entendeu. Nenhuma pergunta? Tá, então vamos ver aí. Perguntas para a próxima aula, gente, para eu anotar aqui.
alguma sugestão de coisas que vocês queiram falar? Deixa eu pegar aqui agora. Deixa eu ver se eu vou botar no chat aqui. Estou rindo aqui dos slides tecnológicos. Bom, então, meu povo, então, para hoje é isso aí, tá? Então, assim, ó, é importante que a gente está pegando vários níveis de gente aqui que está recordando, e é engraçado que o pessoal acha assim, eu sei menos porque eu estou na CM1 agora. Não, às vezes o que sabe mais é o que está na CM1, porque é o que está lembrando daquilo. O outro já esqueceu. Pega um aluno de 5º ano aí, ele já nem lembra mais de nada, que martelo d'água, que coisa nenhuma, tá? A Gabi está dizendo aqui, é a sensação que a gente tem, tá? Mas assim, ó, vamos ver o que mais a gente pode botar na outra aula, e aí depois vocês vejam coisas mais específicas, tá? Tem uma coisa que eu vou ter que falar na outra, que eu morro de desgosto, que é vocês sempre resolverem encharcar o pulmão e dar dispneia aos esforços no insuficiente cardíaco direito, tá? Então, gente, não tem como encharcar o pulmão do insuficiente cardíaco direito, porque o insuficiente cardíaco esquerdo vai aumentar a pressão no ventrículo esquerdo, porque ele não está com força para ejetar, então sobra sangue dentro do volume, dentro do ventrículo esquerdo. Consequentemente, aumentou a pressão no átrio esquerdo, consequentemente, aumentou a pressão nas veias pulmonares e nos capilares pulmonares, e aí há extravasamento de líquido no interstício do pulmão. E do interstício passa para dentro do alvéolo, que passa para dentro do bronquíolo, até a gente chegar lá no edema agudo de pulmão. Isto se houver insuficiência cardíaca esquerda. Se houver insuficiência cardíaca direita, agora a gente tem aumento da pressão aqui no ventrículo, aumento na pressão no átrio direito, e o aumento da pressão no átrio direito é igual ao aumento da pressão venosa central, que vai se traduzir para o aumento da pressão tanto na cava superior, tanto na cava inferior. Aí vocês vão perguntar, mas por que a gente incha as pernas e não incha os braços? Porque a gente tem, na realidade, a pressão hidrostática a favor da gente. Se eu levanto o braço, eu movimento o braço, é óbvio que ele vai inchar muito menos do que as pernas que estão para baixo. Tá? Só que, gente, não tem como a insuficiência cardíaca direita pura chegar lá e encharcar o pulmão. Então, não existe dispneia paroxística, nem dispneia, nem ortopneia, nem tosse noturna na insuficiência cardíaca direita pura, a não ser que ela seja causada por uma doença pulmonar. E aí foi uma pergunta que eu fiz. Cor pulmonale, isso é importante para os que estão fazendo sêmio agora, porque eu não sei se a Silvia falou nisso. Cor pulmonale é uma insuficiência cardíaca direita que a causa dela é uma doença pulmonar. Exemplo, o DPOC, exemplo, uma fibrose pulmonar. Então, primeiro eu tenho o DPOC. O DPOC alterou tanto a estrutura dentro do pulmão que houve um aumento da resistência vascular dentro do pulmão. Então, eu vou ter uma hipertensão arterial pulmonar, vou. Gente, se a pressão está maior aqui dentro do tronco da artéria pulmonar, não vai fechar com mais força aqui as válvulas? Vai. Eu não vou ter uma hiperfonese de B2 às custas do componente pulmonar? Vou. Aí eu chego lá no aórtico e ouço tum-tá, tum-tá, tum-tá. Chego no pulmonar, tum-tá, 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 tum-tá. E aí eu digo assim, não, para aí. O tá está mais alto no lado pulmonar do que no lado aórtico. Então, tem alguma coisa no pulmão, tá? A B2 só é mais fonética em crianças, fisiologicamente, no foco pulmonar. Nos adultos, ela é mais fonética no foco aórtico, correto? Muito bem, gente. Se não tiverem mais perguntas, tá? A gente encerra a aula por aqui. Não sei se o pessoal quer falar alguma coisa. Eu estou tentando me achar aqui nos slides. Muito bem. Então, Sara, contigo. Rosana, muito obrigada pela aula.
Excelente, como sempre. Então, pessoal, o nosso próximo encontro vai ser no dia 26. Nossos encontros serão quinzenais, sempre às 19. E no próximo, a Rosana vai continuar a falar sobre cardio, que é um assunto bem extenso, né? E nesse primeiro semestre, a gente vai conseguir ter 4 encontros só, infelizmente. Mas aí no próximo, a gente já volta com um cronograma mais elaborado. A gente fez uma enquete, todos preferiram que fosse quinzenal, para não ficar sobrecarregando ninguém. Mas semestre que vem a gente tem bastante novidade por aí. E eu queria que a gente tirasse um print, gente. Quem puder abrir a câmera para a gente registrar e deixar ali no nosso Instagram. E outra coisa, gente, vocês podem mandar a sugestão, a maioria tem o meu WhatsApp, tá? Sobre, Rosana, eu queria que tu explicasse tal coisa na aula que vem, tá? Tal coisa de cardio na aula que vem. Ah, porque eu não consigo entender o galope, porque eu não consigo entender a extracístole, até eu vou dar uma falada, porque eu não consigo entender não sei o quê, tá? Então, podem sugerir, porque aí eu coloco na aula, eu acho que fica mais legal, tá? Eu estou tentando abrir aqui todo mundo, agora acho que consegui. Eu não consigo ver. Será que você tem que... Eu posso tirar o print, parar o acho que somente compartilhamento? isso, exatamente, fica melhor. Ah, tem? Pera, porque aí é outra história, né, gente? Eu acabei de fazer uma coisa aqui, estava achando estranho, muito bem, que vocês não estavam aparecendo. Perfeito, a gente gente, vou tirar. conversou... Desculpa, Ricardo. Pode falar. A gente conversou ali com o pessoal da equipe de ensino e achamos por bem colocar os 2 últimos encontros, um para abdômen e o outro para nefro. Mas a gente pode flexibilizar isso aí. A gente pode, se vocês preferirem, a gente pode fazer uma enquete e aí o que mais ganhar a gente faz nesses 2 últimos encontros, tá? Brevemente a gente fará isso e manda para vocês. Bueno, gente, então, vou falar 1, 2, 3, todo mundo dá um sorrisão e a gente tira o print. Não, mas só um pouquinho, tá todo mundo Pode com ser? a câmera fechada, gente. Tem muita gente com a câmera ligada. já, Cadê né? todo mundo? Vamos lá, gente. Então, não vamos lá coisa nenhuma, que eu não estou vendo ninguém, só um pouquinho. Ah, tem 3 páginas, gente, de coisinha. Uau. Ah, só um pouquinho, não. Me desculpe, mas é que eu estou com velhos alunos aí, novos, entendeu? Então, vamos lá no sorriso. Eu sei que isso aqui é um método muito antigo. Mas alguém vai ligar? Da minha idade, agora vocês podem tirar o print. Ricardo, como que eu faço para ver todo mundo? Então, só vejo o pessoal lá em cima. Superior não direito dá. Tem uma aba de view, tu bota em modo galeria. Sim, agora sim. Feito? Nossa. Certo, gente. Bem melhor. 1, 2, 3. Feito, certinho, já printei. Muito excelente. Bem. Eu tentei printar, mas não printou. Gente, Ricardo manda para gente. Bom descanso. Até a próxima e mandem sugestões, tá? Principalmente vocês da Liga, tá bom? Tá bem. Obrigada pela presença, pessoal. Tá bom. Até a próxima. Obrigado, professora. Tchau, gurizada.